Olá, eu já quero começar esse vídeo com uma pergunta. Se você sabe que dentro do trauma que você carrega ou da dor, seja ela qual for, está escondido aí o seu propósito? Essa pergunta eu faço primeiramente para mim e esses dias o Senhor tem me mostrado, me falado muito sobre esse caminho de chegar no propósito. E às vezes a gente fica perguntando qual é o meu propósito, qual é o chamado, o que é que o Senhor me colocou nesse mundo para quê? E eu vou estar falando aqui para vocês sobre o que eu estou entendendo sobre esse caminho e também baseado em uma história da Bíblia que eu vou estar citando para vocês. Primeiro que tudo, antes de nós sermos feridos de alguma forma e carregarmos o peso de um trauma, devemos saber que nós somos escolhidos. Todo escolhido, o mundo espiritual sabe, seja ele o lado de Deus ou o lado do inimigo. Eles sabem quem são as pessoas escolhidas para um propósito maior, para ser separado, para ser uma pessoa diferente. Sabendo disso, duas coisas podem acontecer. Ou o inimigo de Deus nos atinge exatamente por nós estarmos distraídos, não apegados com Deus. Ou se nós estamos debaixo da proteção de Deus, não estamos distraídos, porém Deus permite. Porque Ele sabe que dentro deste mal que nos acontece, Ele pode tirar um bem muito maior. Então, de uma forma ou de outra, se nós estamos com Deus, se não estávamos, voltamos para Deus, Ele vai usar isso. Porque nós temos nós somos diferentes no reino espiritual. Somos escolhidos por Deus para algo maior. Com isso, devemos entender que a nossa dor do que passamos hoje é só um caminho para curar feridas de outras pessoas que passam pela mesma dor que você já passou e que não está entendendo nada. E assim como o Jó, por exemplo. Jó, ele era um homem temente a Deus e nada de errado ele fazia. Só que Deus permitiu que Satanás tocasse nele, assim, em tudo dele, né? Em todas as coisas, fez com que ele perdesse, ficasse doente, toda a família dele ficou contra ele. Mas no final, ele, não renegando a Deus, ele foi restituído para ele tudo em dobro, né? E assim acontece conosco. O que não devemos fazer é focar no trauma, na dor, daquilo que te fizeram, daquilo que um dia nos machucaram de alguma forma, ou até mesmo não pessoas nos machucaram, mas algum trauma físico que aconteceu por um acidente ou alguma doença. Mas se nós estamos com o Senhor, Ele vai usar tudo isso para o nosso bem. Estava lembrando essa semana e refletindo sobre a história de José do Egito. José do Egito, ele foi uma pessoa temente a Deus, desde muito cedo, né? Sempre temente a Deus, sempre entrava em oração 3 vezes ao dia para adorá-lo. E por causa do sonho que ele contou para os seus irmãos, ele estava em perigo de morrer, né? Só não morreu porque um dos irmãos teve a ideia de vendê-lo. E isso criou um trauma nele, né? Um trauma de ser rejeitado pela própria família. E olha só, por causa do sonho, o sonho foi o trauma dele, o motivo do trauma. Mas por causa do sonho, anos depois ele foi elevado. Por causa da mesma coisa, a mesma situação, né? Por causa do sonho. Deus deu a ele a graça o dom de interpretar. E por causa disso, ele foi elevado lá na frente. Mas o que ele fez de correto durante todo esse tempo? Simplesmente ele obedeceu a Deus. Ele permaneceu firme na sua fé e continuava adorando o único Deus e Senhor, que o povo daquela época adorava vários deuses, né? Tinha deuses específicos, né, dentro daquele país, mas ele não se dobrava a nenhum. Então ele foi fiel e pela fidelidade dele passaram-se anos, né? E ele poderia pensar, nossa, mas tem tantos anos e não vem o socorro de Deus. Ele foi até preso, acusado injustamente de ter se deitado com a mulher de Potifar. Então, muitas coisas aconteceram e foi preso. Sendo preso, ele poderia estar renegando a Deus, ele poderia estar blasfemando, poderia estar dizendo que Deus não existia por ele estar naquela situação. Mas ele continuou fiel.
E com isso, com essa história, a gente pode entender o motivo do trauma de José do Egito foi um sonho. E qual é o seu motivo? Qual é o motivo que te traumatizou, que te fez parar, que te fez achar que você é um menor, uma menor diante de Deus, diante de todos, né? Porque diante de Deus todos somos. Mas diante de todos, achar que você é o desprezado, que você não vale nada. Qual é o motivo? Então, quando a gente detecta esse motivo, o que nós devemos pensar é que, por exemplo, se nós tivermos, como na situação de José, que foi desprezado pelos próprios familiares, é perdoar. O perdão é a primeira e mais poderosa ação nossa, né? E difícil, não é fácil. E perdoar não quer dizer que você está aceitando o mal que o outro fez, mas entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele é o justo juiz, é Ele quem é o vingador, é Ele quem fará tudo. E é Ele quem há de nos erguer, né? Como Ele diz que exalta os humildes, os humilhados serão exaltados. Então, essa palavra dele se cumpre na nossa vida, na minha, na sua, se cumpriu na de José. Então, que nós possamos, assim, pegar como exemplo de José, como exemplo de Jó também, e olhar sempre para Deus, não se importar com o que fazem conosco, porque um dia, cedo ou tarde, a vitória vai chegar. O propósito de Deus vai acontecer. Você vê que José do Egito, ele foi usado para socorrer um povo. E se ele não tivesse passado por tudo aquilo que Deus permitiu, ele não seria governador. Ele não teria a chance de salvar uma nação. Ele não teria a chance de, inclusive, salvar da fome aquele povo dele, os mesmos que o traíram. Só que, ao mesmo tempo, ele no final foi testemunha para todos que às vezes não acreditavam em Deus, né? A vida dele, a luta dele, a história, a dor, faz com que todos pensem que Deus é esse que ele tem. Eu quero servi-lo também, porque apesar de toda a dor, ele permanece de pé e Deus lhe deu a vitória ainda para salvar a muitos. Então, que você fique hoje com essa palavra, né? Entenda que nada é perdido se estamos com Deus. Então, nada é perdido se estamos com Ele, se somos fiéis. Não importa o tempo que você tenha ficado, que você está nessa situação. Não importa quem te feriu, se foi familiar ou se foi alguém de fora, ou se aconteceu um acidente que você de repente perdeu algum membro. Se você tem uma doença e é grave, não importa. Se você está com Deus, de alguma forma, você vai ter a vitória, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para você. Que Deus possa estar tocando no seu coração e fazer entender que tudo que você está passando não é nada em vão se você está com Ele.